WW de volta, participa agora conosco Antônio da Luz, economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, Antônio. Boa noite, Caio. Muito obrigado. Boa noite a você, ao Daniel, a todos os telespectadores. Nós que agradecemos. Daniel de volta também, foi até ali e voltou, né, Daniel? Deu tempo de ir ao banheiro. Bom, vamos lá. O preço do petróleo virou uma verdadeira montanha-russa em meio à escalada da guerra no Oriente Médio e todo esse vai e vem por parte das negociações. E essa volatilidade já começa a afetar a aviação, com cancelamentos de voos no Brasil previstos para o próximo mês e principalmente o agronegócio e a agricultura brasileira. Confira. Com a proximidade do prazo para um acordo entre os Estados Unidos e o Irã, o preço do barril do petróleo chegou a bater os $100 durante o dia. Mas os ganhos perderam força no fim do pregão. O Brent fechou aos $98 e o WTI ficou em torno dos $92. A mudança veio depois que o presidente Donald Trump decidiu estender novamente o prazo do cessar-fogo com o Irã. No pós-mercado, os preços chegaram a recuar logo depois do anúncio, mas seguiram oscilando, refletindo a incerteza global. O principal fator pela alta dos preços é enquanto o controle pelo Estreito de Hormuz segue no centro do conflito. Trump voltou atrás em poucas horas e mostrou que o peso da economia começou a falar mais alto que o discurso. Os efeitos chegaram aqui no Brasil. Companhias aéreas cancelaram mais de 2.000 voos previstos para maio, diante da alta dos custos do combustível. Os destinos mais afetados são os estados do Norte e Nordeste, como Amazonas e Pernambuco. O cenário pode piorar, já que existe a expectativa de um novo aumento do querosene de aviação no início do próximo mês. Bom, e a alta do diesel já começa a produzir efeitos concretos sobre o agronegócio brasileiro. Um estudo exclusivo elaborado pelo Antônio, que está aqui com a gente, feito e publicado aqui pela CNN, né, e feito pela Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, aponta para um custo adicional de cerca de 7,2 bilhões de reais ao setor. A gente preparou uma tabela com base no estudo da Farsul, que mostra como o combustível mais caro impacta cada cultura no campo. Vamos lá, olha aí. O percentual de alta é basicamente o mesmo para todas, porque o que está subindo é o preço do combustível. O que muda é o tamanho do impacto em reais. Isso tem uma explicação direta, né? A intensidade de uso de diesel em cada lavoura, né? Cana-de-açúcar, por exemplo, é o caso mais claro, uma atividade altamente mecanizada, com colheita, transbordo e transporte constante. Por isso, o custo sobe mais de R$ 350 reais por hectare. Arroz também tem um impacto elevado, porque exige muitas operações e, em muitos casos, sistema irrigado, o que aumenta o consumo de combustível. Já soja e milho, especialmente na segunda safra, tem menor intensidade de uso de máquinas por hectare e ganho de escala. O resultado é um aumento menor em valor absoluto. Mas agora eu passo a bola para você, Antônio. Nós pegamos aqui algum impacto ali a partir do seu estudo. Parabéns por ele, mas eu queria que você destacasse e detalhasse um pouco mais o estudo. Obrigado. Mérito de todo o time da assessoria econômica. Caio, nós temos que observar que nós tivemos um aumento de 23% no preço do diesel desde que a guerra começou. Se nós pegarmos o dia anterior ao início da guerra e trazermos até o último levantamento da ANP na semana passada, é um aumento de 23%. A soja, mesmo que ela tenha um valor relativo menor por hectare, como ela tem uma área muito grande, ela é uma das mais impactadas. Fica 2 bilhões só na conta da soja. Agora, quando a gente soma todo este impacto, se nós fôssemos ter todo o ciclo por esse aumento, nós estamos falando de mais de 7 bilhões de reais. Para ser mais preciso, nós estamos falando de 7,2 bilhões de reais que os produtores rurais brasileiros vão gastar a mais para cumprir um ciclo novo. Se nós não tivermos uma redução do preço do petróleo, nós vamos para a safra 27, supondo que fique onde está, nós estamos falando de 7,2 bilhões a mais. Para o nosso telespectador entender, Caio e Daniel, quando nós temos um aumento de 25 centavos na bomba, eu tenho um impacto de 1,3 bilhão no agro. Ou seja, para cada 25 centavos,
a mais no diesel, eu tenho 1,3 bilhão a mais de gastos no campo. E aí é que vem a nossa maior preocupação. Esses 7,2 bilhões, eles já são terríveis. Mas nós sabemos que a Petrobras, ela tem uma enorme de uma defasagem entre o preço praticado no mercado externo e o preço que ela vende no mercado interno. Se ela fosse corrigir esse preço, nós estamos falando de mais de R$ 2, R$ 2,22 é o que está defasado. E mais hoje, mais amanhã, ela vai ter que fazer esse ajuste. Então, se ela trouxer o preço do diesel para a paridade internacional, nós estamos falando de outros 11,2 bilhões além destes 7 que nós já estamos computando, porque eles já estão dados, o preço está aí. Então, o nosso recado é o seguinte: está muito mais caro produzir, nós estamos pegando somente a parte mecânica da fazenda, nós não estamos considerando o custo de transportar esse grão até um armazém, do armazém até a indústria ou até o porto para ser exportado, da indústria até o centro de distribuição maior, depois o centro de distribuição menor, até chegar no varejo, aonde o consumidor vai comprar. Se eu pegar toda essa cadeia, o impacto, sem dúvida, ele é bem maior e esta conta, lamentavelmente, uma boa parte dela vai parar lá na mesa do consumidor. Daniel, está no radar da Petrobras corrigir essa defasagem? O problema é que não está claro. Ninguém sabe qual é a política de preços da Petrobras desde o fim do preço de paridade de importação. O certo é que você tem, em alguns casos, uma gravidade muito grande do que está acontecendo. Você acabou de falar ali, a gente ouviu no nosso VT sobre aviação, são 2.000 voos cancelados em maio. E isso é uma redução de um encolhimento de 3% mais ou menos da oferta, parece pouco, mas aí a gente está computando tudo. As rotas mais rentáveis, São Paulo-Rio, São Paulo-Brasília, isso ainda não está sendo afetado justamente porque é mais rentável. Mas alguns estados estão sofrendo muito com essa redução de oferta, já com 2 dígitos no encolhimento da oferta. A gente está falando de 10.000 assentos por dia a menos. 12 aeronaves de médio porte, um A320, um Boeing 737, um Embraer 195, que estão deixando de voar em maio. 12 jatos. E o preço do querosene de aviação é o responsável por isso. Houve um aumento de 54% em abril. A Petrobras atualiza esse valor do querosene todos os primeiros dias úteis de cada mês. E se o mês terminasse hoje, tudo bem, nós temos 9 dias pela frente no mês de abril. Então a gente não sabe ainda exatamente quanto vem em 1º de maio. Mas se o mês terminasse hoje, o querosene de aviação subiria mais 20%, 23%. Isso é o que a própria Petrobras já informou para as distribuidoras de combustíveis. Eu conversava hoje, Caio, com um grande consultor de obras pesadas que estava relatando que houve também aumentos da ordem de 20% em asfalto betuminoso, em concreto e cimento, em tubos de aço e materiais que usam PVC. Então está tudo subindo, isso impacta a obra pública. Obras de rodovias, obras de saneamento que usam muitas tubulações. É um impacto disseminado na economia e que dificulta o atingimento do centro da meta de inflação, com impacto na redução de juros, inclusive no próximo Plano Safra, que no ano passado foi recorde, mas com taxas de juros altíssimas. Nesse ano que se esperava uma taxa de juros um pouco menor para investimento para custeio, já se duvida um pouco da capacidade de oferta de linhas um pouco mais acessíveis. Antônio, o Daniel já cita o Plano Safra aí. O que seria de ideal em termos de medidas para, pelo menos, mitigar o impacto para o agronegócio dessa alta do diesel? Caio, a gente precisa que a guerra acabe. Esse é o Sim, grande sim. fator. Infelizmente, não tem solução mágica, não tem. E tentativas de fazer soluções mágicas geralmente terminam com resultado pior do que o problema em si. Só que o que o Daniel trouxe é bastante rico e eu queria aprofundar esse ponto, se você me permite. Quando nós olhamos para o IPCA agora, de março,
nós tivemos um salto enorme, foi 0,88. Se eu pegar só o grupo alimentos e bebidas, eu tenho um aumento de 1,56. Transportes, que pega o impacto direto do preço do combustível, foi 1,64. Alimentos, 1,56. Percebe que alimentos subiu quase a mesma coisa do que transportes, porque essa transmissão ao longo da cadeia do preço do combustível vai parar lá no preço que o consumidor paga. Se nós puxarmos o passado, quando os preços dos alimentos estavam altíssimos, a inflação estava altíssima, foi ali 2024, de novembro de 24 a agosto de 25. Os preços dos alimentos lá em cima e os produtores vivendo uma crise danada, porque inflação é assim, ninguém ganha. Por isso que nós estamos avisando, isto vai chegar. Aí falando de plano safra, um ponto importante que sempre nós temos que lembrar é que de cada R$ 4 que o governo anuncia no plano safra, de cada R$ 4, nenhum centavo tem origem nos impostos. Nenhum. Todos os recursos são bancários. Mas de cada R$ 1 desses 4, o governo traz algum tipo de subvenção. 1 de cada 4. Os outros R$ 3 de cada 4 são recursos absolutamente livres, que o governo não coloca nenhum centavo, nem como funding e nem como subsídio a juro. Ele subsidia o juro de R$ 1 a cada R$ 4 anunciados pelo Plano Safra. E o que nós estamos esperando para esse próximo Plano Safra? Mais recursos livres que não dependem absolutamente nada de governo. Mas o que nos preocupa? Com essa inflação subindo, nós vamos vendo a inflação desancorar lá para 2027 também. E isto vai tornando as decisões do Banco Central cada vez mais difíceis de reduzir os juros. E grande parte da crise que o agro está vivendo se deve a juros muito elevados. Então, aqui nós temos duas penalizações. Uma, de um lado, o custo de produção subindo em virtude de termos um diesel mais caro e potencialmente também os fertilizantes mais caros, mas eu também não consigo ver a queda no custo do dinheiro, do jeito que poderia ser se nós tivermos um constante aumento da inflação daqui para frente. Agora, Antônio, para finalizar, a gente tem mais 1 minuto, 1 minuto e meio. Pelo seu estudo, eu li ele inteiro, o impacto do diesel não é só na safra atual, né? No planejamento também, né? E vocês conseguiram detectar isso, né? No preço de risco, no receio, né, de investimento e tomar o prejuízo ali na frente. Tem ali também um longo prazo ali de impacto negativo, não? Sim, sem dúvida, Caio. Esse é o propósito, deixar claro para a sociedade, em particular para os produtores rurais, o tamanho do problema. E tem um outro tema que nós não tratamos no estudo, porque não temos como, mas sabemos que ele existe, que é uma eventual escassez. Isso que o Daniel está trazendo para o querosene de aviação, ele está sendo regulado pelo preço, é uma escassez, por isso que o preço sobe tanto. A questão é, e quando nós estivermos plantando a safra 2027, será que nós vamos ter todo o diesel suficiente para podermos fazer um plantio adequado? Essa é uma outra preocupação que também ronda. Antônio da Luz, economista-chefe. Quer finalizar, Daniel? Acho que tem 1 minuto. Não, e só colocaria em 15 segundos todos esses problemas, mais o custo e a possível escassez de fertilizantes, né, Antônio? Você só concorda aí ou discorda com a cabeça que a gente já vai entender. Bom, Antônio da Luz, economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, a Farsul. Muito obrigado, Antônio. Obrigado a você, Caio, Daniel e a todos os telespectadores do WW. Valeu, meu caro, meu amigo, meu diretor de Brasília, Daniel Hittner. Obrigado, Daniel. Até amanhã, tamo junto. WW termina aqui, uma boa noite, excelente descanso, boa volta do feriado a todos. Até amanhã.